Hoje é 5/6/2026. Por que hoje eu estou aqui novamente? É porque eu tenho uma missão de levar o Evangelho Sagrado, o Novo Testamento do Reino de Deus, sem joio, ao povo do planeta Terra. E hoje ele já está gratuitamente no planeta. O Evangelho Sagrado, o Novo Testamento do Reino de Deus. Fui chamado no dia 17/4/1992 para essa missão. Fazer a limpeza do Evangelho, tirando o joio e ficando só o trigo. É promessa de Deus. Mateus 13, do 24 ao 30. E Apocalipse 10, do versículo 9 ao 11. É promessa de Deus. Por que eu estou hoje aqui? Porque Jesus, quando saiu das águas, o anticordeiro acompanhou ele para tentar, oferecendo prosperidade. E Jesus ficou 40 dias e 40 noites e venceu ele. E ele se retirou por um tempo, voltando em 1518 para ser destruído. Mas só que Jesus, que é o próprio Criador de todas as coisas, diz que ele seria destruído em um dia. E um dia para o Criador é 600 anos. E como foi chamado em 5, e 6 e 7 de abril de 2019, iniciou esse trabalho do Evangelho. E eu publiquei 2 anos depois. Aí então, ele está no planeta, aceito por todo, é conhecido pelo site evangelhosagrado.com.br, grátis, para que ninguém tenha desculpa de não saber a verdade e a promessa de Deus, cumprida por seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele não existe nada. Muitos dizem, Jesus vai voltar. Negando que Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Estão negando. Só que nos dele, Ele está. Porque os que não negam ser sua imagem e semelhança e seguem a Ele como seu pastor, Ele diz, os meus nem ouve e nem segue, porque eu sou a porta. João 10, 9. E João 14, diz, eu estarei convosco todos os dias. E ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. E não foi reconhecido. Aonde provo que não foi
se negam mostrando uma imagem morta, dizendo que é de Jesus, negando a sua própria imagem. É triste. Quando fala de comida, ele está em 26 de Mateus, do 24 ao 30. Ele é a comida e a bebida. Mateus 26, 24 ao 30. E as pessoas negam, porque ele fez, a terra é um dos corpos dele. O que é que tem na terra? O mesmo que tem em seu corpo: água, fogo e ar. Para ter vida tem que ter esses 3 itens. Se tem esses 3 itens em seu corpo, ele está em você 24 horas. Ele não disse que eu estarei convosco. Eu vou crer nas minhas palavras, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Você nega isso? Porque ele falou por parábola, não para mim. Fala abertamente, é o que está nesse evangelho, promessa dele. Ele não falou para mim por parábola, mas sim abertamente. E está nesse evangelho. Esse evangelho, o evangelho sagrado, o Novo Testamento do Reino de Deus, sem joio. Ele é o resumo de todas as escrituras. Se tiver nele, está. Porque ele não deixou de fora. Porque ele falou em João 17, 14. Cumpriu. Eu depois vou orar o 17 e vocês vão ouvir as palavras dele, não as que estão falsas na Escritura, como do Pai Nosso e o hino que ele orou por ele e ao Pai e por nós. Eu vou passar para vocês. Ele, quando saiu das águas, ele foi para os montes e o inimigo, que é o anticordeiro, tentou ele, oferecendo prosperidade. E ele ficou 40 dias, 40 noites e não se dobrou a ele. E ele quer que a gente seja da mesma maneira. Não negue ser a habitação dele. Porque toda a imagem dele é viva. Somos nós. A imagem e semelhança. Nunca negue isso. Ele disse, eu sou o pastor, e os meus não seguem a outro, nem ouvem a sua voz. Aí saiu quadro de Lucas, levou ele, seguiu ele para o monte e foi tentado 40 dias e 40 noites, ele oferecendo o que ele não tem. Ele não tem nem estrutura. Ele precisa de vós para que vocês façam a obra dele, porque ele não tem estrutura. Então, ele vai voltar. Aí ele ficou, se ausentou-se, porque não conseguiu, se ausentou-se, mas voltou. Esse tentador, oferecendo prosperidade em 1518. Mas só que Jesus já deixou escrito, ele voltará e será destruído num dia. Agora, só para o Criador, um dia é 600 anos. Por que está acontecendo tudo isso no planeta hoje? Eu só assistindo e ouvindo
e se cumprindo e o povo não está entendendo nada. Porque para um dia, como um dia para Deus 600 anos, está faltando 92 anos para esse inimigo ser destruído, que é o anticordeiro. Apocalipse 17:14. Vá conferir que Deus é Espírito. João 3:24. E o Espírito é como o vento, não se vê, ouve a sua voz. Aonde está? Em João 3:18. Está lá. Então, 8. João 3:8. É como o vento. Por isso que ele disse, onde tiver 2 ou 3 pessoas falando em meu nome, eu estou. Por quê? Você está falando. Ele é o verbo do Pai. Se nós estamos falando, ele está. Mesmo que você não reconheça. Porque ele está vibrando as suas cordas vocais. Ele não faz distinção de ninguém, não. Nem castiga, nem nada. Quem castiga é o inimigo. Ele é amor. Ninguém pode dizer que eu amo alguém, sou filho de Deus, maltratando os outros. Então, ele cantou um hino ao Pai como oração e para nós. Orou por nós. Ele ora ao Pai por nós nesse hino. Eu vou cantar esse hino para você ouvir e conferir. Não nessas escrituras com joio, mas na escritura dele, do Evangelho Sagrado, no Testamento do Reino de Deus, sem joio, é promessa. Eu fui chamado quando? Em 17, já falei, 17/4 de 1992. Fiquei muitos anos que eu consumo, cheguei a publicar com 33 anos dessa missão, eu publiquei o Evangelho, está hoje no planeta todo. E a oração dele, o hino que eu estava falando, que ele cantou em forma de hino, por ele e por nós, os que crê no seu nome. Porque ele está em Mateus 28:20. Se você está falando, é porque ele está, mesmo que você não reconheça. Agora, nós temos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Eu conheço a pessoa por os atos dele. Por os atos eu sei quem é essa pessoa. Porque eles são usados. Quem tem aí por o lado direito do corpo, e o lado esquerdo, como o cérebro é dividido. Por isso que hoje está acontecendo muito AVC. É a morte do lado esquerdo para que o direito assuma todo o corpo. E eu vou cantar esse hino como ele cantou. Jesus falou assim, levantando os olhos ao reino, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. E assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto me deste. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e ao Filho do homem, Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que a terra existisse. Manifestei o teu nome aos homens que da terra me deste, eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo povo do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais na terra, mas eles estão na terra, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Estando eu com eles na terra, guardava em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti e digo isto na terra, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o povo do mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste à terra, também eu os enviei ele à terra. E por isso me santifica a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também sejam em nós, para que o povo do mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste,